Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta dois fatos muito semelhantes, tanto na primeira leitura como no evangelho que acabamos de ouvir. Existiu uma situação de tranquilidade e de improviso tudo muda. Na primeira leitura, como nós ouvimos, desce do céu fogo e enxofre e destrói. Este fogo destrói totalmente a cidade de Sodoma e Gomorra. E no evangelho, a tempestade no mar, que coloca em risco a navegação que Jesus e seus discípulos estavam fazendo. Duas situações muito semelhantes, de uma tormenta, de uma catástrofe, de uma destruição, mas nessas duas situações, Deus se manifesta como um Senhor de misericórdia, que vem para salvar os que são seus. Na sua misericórdia, Deus salva Ló e sua família. Na sua misericórdia, Deus, em Jesus, salva os discípulos. Irmãos e irmãs, todos nós que fazemos parte de uma nova comunidade, sabemos muito bem, certamente por experiência própria, que não existe comunidade cristã que não deixe de passar por tormentas, que não deixe de passar por tempestades, por desafios. Desafios de diversas ordens, de diferentes ordens. Não existe comunidade cristã. Por experiência, nós sabemos disso. Mas a palavra de Deus, hoje, nos convida à confiança. Palavrinha esta que certamente você já conhece há muito tempo, mas saborosa, quando nós estamos passando por uma situação de tormenta, quando nós estamos experimentando na pele a dificuldade, o sofrimento, a desilusão. Palavrinha saborosa, e que o Senhor quer despertar no coração de todos nós. Que o Senhor quer despertar no coração das nossas comunidades. Porque muitos desafios, com a graça de Deus, já enfrentamos, e outros tantos ainda enfrentaremos. É preciso que nós tenhamos consciência disso, clareza, realismo da situação. Mas não nos pode faltar confiança. É interessante percebermos como que Jesus se comportava no momento em que os discípulos gritavam, se apavoravam por causa da tempestade, o mar revolto, colocando em risco até mesmo a vida deles. Jesus dormia. Por que Jesus dormia? É interessante percebermos que o capítulo 8º do Evangelho de São Mateus é um capítulo no qual o próprio evangelista apresenta Jesus como Messias. E apresenta o Messias a partir das suas obras, dos seus milagres.
depois do sermão da montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus se põe em ação e começa a operar os prodígios de Deus, as maravilhas de Deus, realizando o seu messianismo como Salvador. Mas uma coisa esplendorosa é que nessa atitude, Jesus, que dormia na barca, ele se revela como o Messias, que é ao mesmo tempo filho do Pai. Jesus nutria um amor de confiança na sua relação com o Pai, por isso ele dormia. Pelo mistério da sua Páscoa, sua morte e ressurreição, além da libertação, do perdão dos pecados, da graça redentora que Cristo nos concedeu, Ele também nos concedeu o dom da filiação. Podemos chamar, e mais do que isso, podemos ter acesso ao coração do Pai, chamar Deus de Pai, nos abandonar no coração do Pai, confiar plenamente no Pai. É o grande dom de redenção que Cristo também nos concedeu pela sua Páscoa, o dom da filiação, para que nós confiemos, meus irmãos, no Pai. Jesus nutria um amor de confiança, porque Ele conhecia o coração do Pai. Assim devemos ser todos nós. Assim devem ser as nossas comunidades. Passando por tormentas, passando por desafios, passando por dificuldades, passando por sofrimentos, devemos confiar no Pai. Nutrir a confiança. Não é um sentimento qualquer, é um maravilhoso fruto do Espírito. Confiar em Deus. Cultivar a confiança no Senhor, principalmente quando nós enfrentamos a dificuldade, significa, mais do que nunca, professar a fé nas promessas de Deus. Professar a fé nas promessas do Pai. Professar a fé no amor do Pai. Ter uma confiança profunda que mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, o Pai ama profundamente todos nós. Nós não podemos perder isso de vista. Existe um amor de predileção que nos chamou, que nos consagrou, e esse amor de predileção nos faz confiar plenamente no Pai, nos entregar nos seus braços, plenamente, com toda a confiança. Quando nós passamos por dificuldades, sofrimentos, precisamos nutrir uma profunda confiança em Deus. Precisamos nos apoiar nas promessas de Deus. É certo que na hora da dificuldade, o medo muitas vezes quer nos dominar, a desconfiança, aquela preocupação, o que há de ser da nossa comunidade no futuro? O que há de ser? Diante desse problema, diante desse desafio, o que vai acontecer com a nossa comunidade no futuro? É aquele medo que tomou conta também do coração dos discípulos de Jesus na barca. Jesus coloca em evidência a pouca fé dos discípulos, mas coloca em evidência não para condená-los, vocês simplesmente são homens de pouca fé, mas para dar a eles a oportunidade de amadurecerem na fé, de amadurecerem na confiança no Pai, a confiança em Deus.
cultivar, meus irmãos e irmãs, a confiança no Senhor, se agarrar às promessas de Deus, trazer à memória do seu coração as promessas de Deus. Onde estão as promessas de Deus? Onde estão aquelas palavras que tocaram, que deram sentido à sua vida, à sua vocação, à sua consagração? As palavras das Sagradas Escrituras, que se tornaram verdadeiras colunas, verdadeiros sustentáculos para as nossas comunidades, para que o medo não nos domine, para que o medo não nos leve a tomar decisões precipitadas, para que o medo não nos leve a abandonar o barco. É a hora de celebrarmos a memória das promessas de Deus, das palavras de Deus, que fazem parte da história das nossas comunidades, sustentáculos de Deus das nossas comunidades. Como nós estamos no encontro de formação para formadores, mais do que nunca, aqui temos muitos fundadores e fundadoras das novas comunidades, formadoras, responsáveis por uma casa de missão, por uma casa comunitária. Meu irmão, minha irmã, você deve ser o primeiro, você deve ser a primeira a nutrir a confiança em Deus, custe o que custar. Você deve ser o primeiro, você deve ser a primeira a testemunhar para a sua comunidade a confiança nas promessas de Deus. Ele não falha, Ele é um Deus que salva, um Deus que manifesta a sua misericórdia, sobretudo quando nós passamos pelas dificuldades. Os formadores e formadoras são homens, são mulheres escolhidos por Deus para formar os seus irmãos e irmãs de comunidade no testemunho da confiança em Deus. No testemunho da vida de filho, de filha, muito amados, que se abandonam continuamente nos braços do Pai. Testemunhar a certeza de que essa tempestade há de passar e de que nós superaremos esta dificuldade mais maduros, mais fortalecidos na fé, mais santificados, mais purificados. Como diz Monsenhor Jonas, aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. E justamente porque você é fundador, justamente porque você é fundadora, justamente porque você faz parte da equipe de formação da sua comunidade, aguenta firme. Não é um fardo pesado que o Senhor está querendo colocar nos nossos ombros. Pelo contrário, é graça que Ele está derramando em nossos corações. Graça que vem em socorro às nossas fraquezas. Graça que vem em socorro até mesmo a inclinação para o medo, para a desconfiança, que eventualmente podemos ter em nossos corações. Aguenta firme. Mas ainda, eu gostaria de chamar a sua atenção para as riquezas que a palavra de Deus nos apresenta hoje,
principalmente no que diz respeito à formação. Também em matéria de formação, devemos confiar no Senhor. Nossas comunidades são obras de Deus, não são simplesmente obras humanas. Por isso, a formação das nossas comunidades, todo o projeto formativo de uma comunidade, e sobretudo as pessoas que são responsáveis pela formação de seus irmãos de comunidade, tudo isso deve ter a certeza de que o grande formador é o Espírito Santo. Por mais que nós tenhamos lindos projetos, é o Espírito que forma o coração de nossos irmãos e irmãs em comunidade. Portanto, no Evangelho, Jesus, ele sobe numa barca e, como disse o evangelista, ele estava sendo acompanhado pelos seus discípulos. A formação deve objetivar formar discípulos de Jesus. Homens e mulheres segundo o Espírito, o grande formador. O projeto formativo, os conteúdos de formação, tudo que diz respeito à formação, deve ter como objetivo principal formar discípulos, discípulas de Jesus, segundo o carisma particular das nossas comunidades. Colocar os nossos irmãos e irmãs nesta linda aventura do discipulado. Todos nós, até para que possamos realmente ajudar nossos irmãos e irmãs neste discipulado, todos nós precisamos realizar esta aventura com a graça de Deus, de viver como discípulos e discípulas de Jesus. Mas o discípulo que tem a consciência de ser filho, crescer na graça filial, crescer no relacionamento com o Pai, cultivar, nutrir um amor profundo pelo Pai. Assim deve ser o coração do formador, da formadora, para que possa ajudar o irmão, a irmã, no seu processo formativo, nesta mesma graça de crescer como filho, como filha de Deus. Irmãos e irmãs, celebramos hoje os protomártires de Roma. Domingo passado, celebramos a solenidade de Pedro e Paulo, o martírio de Pedro e o martírio de São Paulo. Estes homens, e também mulheres, porque muitas mulheres, como, por exemplo, nos testemunha São Clemente I, o Papa, que inclusive escreve algumas páginas sobre esses protomártires, esses primeiros mártires de Roma, muitas mulheres também foram martirizadas. Nós queremos confiar o nosso projeto formativo, a nossa vocação de formador e formadora, confiar as nossas comunidades, confiar a intercessão dos protomártires de Roma, a intercessão destes homens e mulheres que cresceram, que amadureceram na graça do dom da vida filial, derramaram o seu sangue por causa do testemunho de Cristo, numa confiança profunda no amor do Pai. Confiaram em Deus. Celebremos, portanto, esta Eucaristia. Aproximemo-nos do altar do Senhor com confiança. É o trono da graça, do qual nós nos alimentamos daquele que é o Messias Salvador.
aquele que está presente no barco das nossas vidas, no barco das nossas comunidades, que dorme, mas que vigia. Dorme e vigia na confiança do amor do Pai. Feche os seus olhos. E agora juntos, a uma só voz, vamos dar a nossa resposta a esta provocação que a palavra de Deus nos fez hoje. O que a palavra falou ao seu coração? Que direção Deus deu para a sua vida, para a sua missão, como formador, como formadora, como fundador, como fundadora de uma comunidade? Irmãos e irmãs, oremos. Senhor, muito obrigado. Te agradeço, Jesus, pela tua palavra. Sim, Senhor, muito obrigado. Solte a sua voz, reze. Dê a sua resposta à palavra de Deus.